No ar, o Solo Notícias. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do seu jornal O Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. E vale lembrar que o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, ao meio-dia. E você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube ou baixe agora mesmo o nosso aplicativo no Google Play. Eu sou Carla Félix, hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ronildo. Olá, ouvinte. Eu sou André Lopes e você confere agora as principais notícias do dia. O Solo Notícias. Superior Tribunal de Justiça decide que é inválido o testamento público que não foi assinado por tabelião. Rui reitera: não será permitido evento festivo de Réveillon em nenhuma cidade da Bahia. LACEN Bahia utilizará todos os testes de coronavírus enviados pela União. Em Teixeira de Freitas, moradores sofrem sem água há dias. Bahia joga mal, mas vence o União Santa Fé. Tudo isso e muito mais você confere agora, em um minuto, aqui no Solo Notícias. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Com mais de 216 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, o Brasil é um dos maiores criadores e produtores de carne e laticínios do mundo. Para manter seu rebanho saudável, o país realiza todos os anos a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Graças à responsabilidade dos pecuaristas e à fiscalização sanitária, o Brasil não tem um caso de aftosa há 14 anos. A segunda etapa da vacinação nacional é agora, no mês de novembro. Confira no site do MAPA o Calendário Nacional de Vacinação 2020 e programe a imunização de seus bovinos e bubalinos até 2 anos de idade. O Brasil já tem o status de país livre da febre aftosa com vacinação desde 2018 e agora quer ampliar as suas zonas livres da doença sem a necessidade de vacinar os animais. Santa Catarina foi o primeiro estado a ter o reconhecimento internacional como zona livre de aftosa sem vacinação, o que lhe dá acesso a mercados exigentes e que pagam mais pela carne bovina. Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre e áreas do Mato Grosso e Amazonas já ganharam reconhecimento nacional como zonas livres de aftosa sem vacinação. Outros estados estão livres da doença, mas seus criadores ainda devem vacinar seus rebanhos. Participe dessa mobilização nacional contra a aftosa. Confira o calendário no site do MAPA e, em caso de dúvidas, procure o órgão de defesa sanitária animal do seu estado. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Fato ou fake? O câncer de próstata é mais comum entre pessoas mais velhas. Fato. A idade é um fator de risco importante. Os casos aumentam a partir dos 50 anos e a maior parte ocorre depois dos 65 anos. Mas não dá para vacilar. Se tiver pai ou irmão que teve a doença antes dos 60 anos, redobre os cuidados. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E você está ouvindo o jornal O Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM da Rede Solo de Comunicação. Informação com qualidade e variedade, como eu sempre digo, você só encontra aqui. Justiça.
Superior Tribunal de Justiça decide que é inválido o testamento público que não foi assinado por tabelião. A reportagem é de Fátima Uchoa. Para a preservação da última vontade do autor do testamento, é possível flexibilizar algumas regras formais no registro do documento, mas a assinatura do tabelião ou do substituto legal dele é requisito indispensável de validade. Esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. A irmã de uma mulher falecida pediu a abertura, o registro e o cumprimento de testamento público no qual a titular teria deixado todos os bens para as irmãs. Por sua vez, o viúvo apresentou o testamento registrado apenas 19 dias antes desse documento indicado pela irmã, no qual somente ele era apontado como beneficiário. O Tribunal de Justiça da Paraíba negou o pedido da irmã, ressaltando a falta de assinatura do tabelião ou do substituto legal. No STJ, a terceira turma manteve a negativa. Para o ministro relator Moura Ribeiro, o notário é dotado de fé pública e a atuação deste faz parte da própria substância do ato, de forma que a assinatura e também a presença dele é imprescindível para a própria manifestação de última vontade da parte, como forma de evitar nulidades e garantir segurança jurídica. O ministro destacou situações que causam estranheza nos autos, como o fato de o segundo testamento ter sido elaborado apenas 19 dias depois do primeiro documento público formal, validado por tabelião, o qual foi apresentado por pessoa casada com a falecida durante 43 anos e dava aos bens destinação totalmente diferente. Assim, Moura Ribeiro concluiu que todas essas particularidades, além da grave ausência de assinatura e identificação do tabelião, revelam haver fortes indícios de que o instrumento não traduz com segurança a real vontade da testadora e, por isso, tal grave vício formal e máculas não podem ser relegadas. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Justiça. Invasão de gado em plantação vizinha não gera dano moral. A reportagem é de Carlos Ribeiro. A decisão foi do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A terceira Câmara Civil aceitou o recurso de uma fazendeira e negou o pedido de indenização por danos morais ao dono de uma plantação de milho destruída pelo gado da mulher. De acordo com o processo, o proprietário do milharal contou que em abril de 2018, por conta da negligência da fazendeira quanto à manutenção das cercas da propriedade dela, o gado da vizinha invadiu a propriedade dele, causando prejuízo de R$5.000. Em defesa, a mulher alegou que o dono da plantação de milho atingida não apresentou nenhuma prova do valor dos danos materiais. Disse ainda que ele não trouxe nenhuma evidência de que o evento danoso tenha causado prejuízos de ordem moral. Para o relator do recurso, desembargador Odemilson Roberto Castro, é indiscutível que o gado da mulher invadiu a propriedade do vizinho e causou danos à plantação de milho, mas disse que houve apenas mero aborrecimento, não gerando danos morais. O magistrado determinou que o valor do dano material seja apurado em liquidação de sentença, observado o limite de R$ 2.500. Rádio Justiça, de Brasília, Carlos Ribeiro. Justiça. Muita gente não sabe, mas servidor público pode ter o salário bloqueado. Em quais casos isso é possível? Confira agora na reportagem de Fábio Ruas. Qualquer servidor público pode ter o salário bloqueado se tiver o título de eleitor cancelado. O advogado especialista em direito eleitoral, Gabriel Vilarim, explica que isso acontece com quem não compareceu às últimas 3 votações seguidas, além de não apresentar justificativa à Justiça Eleitoral e nem pagar a multa de R$ 3,51. Ele pode sim ter o salário bloqueado, sendo ele servidor público, porque o servidor público fica proibido de receber remuneração de função ou emprego público, caso esteja em débito com a Justiça Eleitoral. O professor da Universidade de Brasília, Francisco Antônio, justificou a ausência às urnas pelo e-título no próprio celular. Justifiquei então pelo e-título e justifiquei pelo dever cívico, de servidor público, pela necessidade de cumprir aí o meu dever cívico e até para não ter implicações aí na minha remuneração,
ficar sem justificar. Quando você não vota e nem justifica a ausência, pode sofrer uma série de consequências. Multas, não pode emitir passaporte e nem pedir empréstimos em bancos, não pode votar, ser candidato, tirar CPF, renovar matrícula em universidades, participar de concorrência pública ou de qualquer outro ato em que seja exigida a quitação eleitoral. Os concurseiros, por exemplo, não podem se inscrever ou tomar posse em cargos públicos. Para regularizar, acesse o site da Justiça Eleitoral. Você deve emitir o boleto GRU para pagamento da multa no Banco do Brasil. Depois é só aguardar o registro pela zona eleitoral em que você for inscrito. Rádio Justiça. De Brasília, Fábio Ruas. O Solo Notícias. E a gente segue por aqui no Solo Notícias, pela Rádio TV ABM. Regional. Rui reitera, não será permitido evento festivo de Réveillon em nenhuma cidade da Bahia. E o governador Rui Costa voltou a falar sobre proibição de festas de final de ano na Bahia. Ele reiterou que não será permitida a realização de nenhum evento festivo de Réveillon em nenhuma cidade do estado e que, se necessário, usará o poder do Estado para impedir a realização destes eventos, sejam eles públicos ou privados. Rui também afirmou que a vida humana está acima do lucro e do interesse econômico de quem pretende lucrar com essas festas. E disse que não mudou de posição porque passou as eleições. O governador concluiu dizendo que não pode flexibilizar o valor da vida humana. Confira a sonora do governador. Quero reiterar que não será permitido na Bahia, eu vi algumas publicações municipais, evento de Réveillon, evento festivo em nenhuma cidade da Bahia. Usaremos, se necessário, o poder do Estado para impedir a realização desses eventos, públicos ou privados. A vida humana está acima do lucro e do interesse econômico de quem pretende fazer festa para lucrar com essas festas. Então isso eu quero deixar claro, porque nós não vamos correr o risco de ter mais 5, mais 6, mais 10 mil mortes na Bahia, porque alguém não consegue ficar um final de ano sem fazer festa. Então nós não permitiremos. Repito, eu quero deixar isso claro, eu não mudei minha posição porque passou as eleições, minha posição nunca foi, nunca seria de uma posição pré-eleitoral, minha posição é e sempre será a favor da vida humana e, portanto, eu não posso flexibilizar o valor da vida humana. Então, isso não será flexibilizado, não será permitido festa este ano e ano que vem só com vacina. Regional. Primeiro leilão eletrônico do estado arrecada 3,77 milhões de reais. A reportagem é de Anderson Oliveira. A Secretaria da Administração realizou nesta segunda-feira o primeiro certame do estado realizado pela internet para a venda de bens públicos. Todos os 244 lotes compostos por itens como veículos, material de informática, bens apreendidos e imóveis foram arrematados, gerando uma arrecadação de R$ 3.770.000. O leilão pela web teve como objetivo a prevenção ao coronavírus, mas a transmissão online também proporcionou uma participação maior de interessados e ajudou a elevar a arrecadação. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. LACEN Bahia utilizará todos os testes de coronavírus enviados pela União. Confira agora na sonora da diretora-geral do LACEN, Arabella Leal. Nós tivemos um grande incremento na parte de equipamentos e contratação de pessoal e nós avançamos, nós aumentamos bastante o número de procedimentos realizados. Nós saímos de 400 testes no início da pandemia para realizar 4.000 testes dia. Então, para isso, houve um incremento muito grande na unidade. Fizemos o último pedido no final de outubro, recebemos os kits, mas a nossa situação é que nós vamos consumir todos, porque o nosso volume é grande, então o que nós recebemos já foi solicitado por conta dos meses de
de novembro e dezembro, e nós vamos utilizar todos eles. 1.200 kits. Cada kit executa cerca de 96 testes. Então, pela nossa demanda, nós vamos utilizar. A gente recebeu ontem a informação de que o Ministério está junto com a empresa para ver a possibilidade de revalidação desses testes, ou seja, se há possibilidade de estabilidade dos testes para que a validade seja estendida, mas ainda não recebemos nenhum documento comprovando essa extensão. Esses testes passariam a valer por mais tempo, mas aí depende de um acerto junto com a Anvisa, né? Eles têm que verificar tudo direitinho. O Solo Notícias. Saúde. E os hemocentros de todo o país celebram hoje o Dia Nacional do Doador de Sangue. A reportagem é de Dilson Santa Fé. No dia 25 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e busca sensibilizar a população para a importância da doação. O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos nos bancos de sangue. A proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para promover o ato solidário e regular a doação de sangue, independente de se conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão. Os hemocentros de 15 estados e do Distrito Federal se unem para promover a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, para celebrar a data. A ação é inédita e tem como objetivo destacar a importância do gesto de doar sangue, sobretudo durante a pandemia do coronavírus, período no qual houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil. Cada hemocentro vai desenvolver ações locais para agradecer e incentivar os doadores de sangue. O Hemocentro de Brasília vai homenagear doadores, multiplicadores e entidades que se destacaram neste ano por desenvolverem ações de incentivo à doação voluntária de sangue, como o simples gesto de doar regularmente e a organização de grupos de doadores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Educação. Ministério da Educação realiza a 6ª capacitação do Programa de Escolas Cívico-Militares. A reportagem é de Dilson Santa Fé. O Ministério da Educação está realizando a 6ª capacitação do Programa de Escolas Cívico-Militares PECIM. Participam da reunião presencial, que termina nesta quarta-feira, representantes das coordenações regionais de implantação do Programa de Escolas Cívico-Militares. Direcionadas para preparar as equipes que atuaram nas instituições que participam do Programa de Escolas Cívico-Militares, as capacitações já atenderam anteriormente oficiais e gestores escolares. Agora, o foco é preparar o coordenador nacional e os 5 coordenadores regionais, um para cada região. A formação visa alinhar o conhecimento dos servidores selecionados para atuar nas tarefas de coordenadores regionais no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, compartilhar as principais dificuldades identificadas na implantação do PECIM e realizar um alinhamento sobre o modelo de governança do PECIM e suas atividades. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares PECIM é uma iniciativa do MEC, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A meta é implantar 216 escolas cívico-militares até 2023. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. Extremo Sul. Em Teixeira de Freitas, moradores sofrem sem água há dias. E na noite de terça-feira, dia 24 de novembro, postagens de reclamações inundaram os grupos de vendas do Facebook. O assunto
a falta de água em Teixeira de Freitas. Primeiro, um aviso dava conta que faltaria água para que a equipe realizasse manutenção e melhoria na estação de tratamento e na rede distribuidora de água no município. Previsão de retorno era na noite de segunda-feira, ou seja, na segunda já não caiu água. E ontem, dia 24, em um novo comunicado, as chuvas teriam sido a causa do atraso nos trabalhos, que terminariam em tempo para que o retorno gradativo ocorresse a partir das 20 horas de ontem, o que, de novo, não ocorreu. Em nota divulgada nesta manhã, a Embasa reafirma que o abastecimento será regularizado nas próximas horas gradativamente. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Produtores de Teixeira e região são convidados para a segunda EAGRO Bahia. E o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Teixeira de Freitas, o Dori Neves, convida todos os produtores do município e região para participarem da segunda edição da Feira de Inovação e Tecnologia Agropecuária da Bahia, a EAGRO Bahia. E o evento, que será totalmente online e gratuito, começa hoje, dia 25, e vai até o dia 27 de novembro. Trata-se de uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB, e do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Bahia, com apoio da CNA. As inscrições são gratuitas por meio do site eagrodigital.com.br. E neste ano, a feira trará novidades nas áreas de tecnologia e inovação, em uma ampla programação com debates, rodadas de negócios, leilões ao vivo, gastronomia e batalhas de startups com a participação de diversas empresas. Um dos destaques do evento será o Green Friday. Os expositores terão ofertas exclusivas de equipamentos, insumos e sistemas de gestão para o agro. Serão 8 horas de transmissão ao vivo com condições especiais para os participantes da EAGRO Digital, disse o vice-presidente administrativo e financeiro da FAEB e integrante da comissão organizadora, Guilherme Moura. O Solo Notícias. Agora, Carla, fala aí pra gente a previsão do tempo. Previsão do tempo. Então, André, ouvinte, nessa quarta-feira, dia 25 de novembro, a previsão do tempo se assemelha a ontem. Sol durante o dia com possibilidades de chuva. O que vai mudar é a temperatura. São aguardadas mínima de 21 e máxima de 29 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte. Agora, Ronildo traz para nós a novidade do mundo do esporte. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. O Bahia joga mal, mas vence o União Santa Fé e fica na vantagem na Copa Sul-Americana. O resultado e a atuação nem sempre andam juntos. E o Bahia mostrou isso ontem. O tricolor não teve uma boa apresentação, mas saiu de campo com a vitória por 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Gilberto numa cobrança de pênalti. Com o placar, o time baiano leva vantagem para jogar por um empate na Argentina para conquistar a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Bahia e União voltam a se encontrar na próxima terça-feira. A partida será realizada em solo argentino, no estádio 15 de abril. Lembrando que o time do Bahia foi comandado pelo auxiliar fixo Cláudio Prates, já que o técnico Mano Menezes foi diagnosticado com Covid-19 horas antes da partida. A tendência é que Prates permaneça no banco de reservas para o jogo contra o São Paulo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Solo Notícias.
E aí a gente acompanhou as novidades do esporte e encerramos por aqui essa edição do jornal O Solo Notícias, pela Rádio TV ABM, que faz parte da Rede Solo de Comunicação. Agradeço você e deixo o convite para estar conosco novamente amanhã, ao meio-dia, aqui acompanhando o Solo Notícias. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.